estamos de volta com Vida e Saúde e a gente vai falar sobre a amamentação. A gente sabe que amamentar é essencial para a saúde do bebê. Além disso, estudos mostram que amamentar também ajuda a manter a mãe mais saudável, além de exercer um efeito protetor contra doenças no início da vida do bebê e reduzir também o risco de doenças crônicas, como as autoimunes. Esse processo é um momento de ligação entre mamãe e bebê, ou seja, são tantos fatores envolvidos num único ato, quanta pressão para a gente que é mãe, né? Com certeza você que está assistindo, já teve ou conhece alguém que teve dificuldade na hora da amamentação. Eu confesso que para mim foi difícil, 2 gestações bem difíceis. Tenho várias perguntas aqui para a Érica que a gente estava conversando nos bastidores, mas a falta da informação nesse período pode acarretar a uma lactação complicada, causar dores nos seios, traumas e, consequentemente, o desmame precoce, o que pode prejudicar na saúde do bebê. É um processo super individual, não adianta ligar para a vizinha, não adianta perguntar à mãe, à sogra. A gente sabe que existem muitas especulações sobre o assunto, o que acaba dificultando um processo que deveria ser da mãe e do bebê e de um profissional. Afinal, esse é um processo natural, não? Então, por que tantas mães não conseguem e se cobram por isso? Oh, eterna culpa! E para falar sobre esse assunto, nós vamos receber a nossa consultora em amamentação, Érica Lima. Não esquece que a gente está ao vivo, então você pode mandar a sua dúvida para a gente agora. A gente quer ver a sua participação aqui no programa, aqui no Vida e Saúde. Pode ser pelo WhatsApp, olha o nosso número aí na tela, 12 98266 0044. Opa, desculpa, 0004. 12 98266 0004. Ou também você pode aí apontar a câmera, né, para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo. Pronto, já você vai direto para o nosso contato e manda sua pergunta. A gente está esperando a sua participação. Érica Lima, muito obrigado pela sua presença aqui no Vida e Saúde para esclarecer realmente todas as dúvidas aqui com a gente, né, Paty? Oi, Wagner. Oi, Patrícia. Boa tarde. Obrigada por estar aqui, gente. Um prazer. Érica, eu acho assim, ó, a amamentação, ela parece estar rodeada de muitos detalhes, muito sentimento envolvido, muitos elementos físicos envolvidos, como a Patrícia estava descrevendo ali, sobre o tema que a gente vai tratar e até sobre a experiência dela. Patrícia citou que a informação é importante, mas hoje essa história de a gente ter o Dr. Google, qualquer coisa a gente vai lá, né, e a gente quer tirar todas as dúvidas no Google. Essa informação, ela pode acabar confundindo um processo que deveria ser um pouco mais natural? Pode, sem dúvida nenhuma. A gente precisa procurar informação nos lugares corretos. Então, assim como a gente tem facilidade de buscar no Google, a gente também tem facilidade hoje nos grupos de mães, de mulheres, buscar profissionais e páginas que têm informação baseada em evidência científica. Isso é uma coisa bem importante, porque aí a gente foge um pouco desses mitos que acabam trazendo muitas consequências negativas na hora que a mulher vai amamentar. Porque aí sempre vem aquela, nossa, eu li em tal lugar que não pode. Pra vocês terem uma ideia, eu já falei com mulheres que elas me perguntaram, é verdade que eu não posso tomar água enquanto eu estou amamentando? Porque eu li em algum lugar. Eu falei, não, imagina, na verdade é o contrário, a gente precisa de muita água. Então, assim, tem mitos muito perigosos, a gente tem ainda os mitos de que para se preparar precisa passar bucha. Então, eu já tive caso de mulher que passou tanta bucha que quando foi tomar um banho de mar, ela queimava, ardia de tantos micro machucados que ela tinha se feito de tanto passar bucha. Então, assim, às vezes a informação equivocada ela vai trazer problemas, inclusive, entendeu? Com certeza. É bom que o diálogo existe, né? Eu acho que antes era um assunto muito mais tabu, hoje as mulheres têm falado muito mais sobre esse assunto, falado livremente, sem culpa. Mas aí vai para o outro lado da informação, que às vezes está até equivocada, né? Mas já que esse é um assunto bastante popular, a gente resolveu ouvir as pessoas nas redes sociais aí, o que elas acham desse assunto. Vamos conferir.
Agora a gente vai conferir então o que a mulherada falou sobre a amamentação. Perguntamos em nossas redes sociais quais os desafios que enfrentaram nesse período. Olha só, a Priscila Bordim deixou sua participação e jogou a real sobre a fase inicial da mamãe e bebê. Ela diz assim: o puerpério é desafiador. Meu maior desafio foi nos primeiros 3 dias. Senti falta de uma mãe que já tivesse amamentado ou um profissional experiente para me apoiar, ouvir e ajudar. Realmente, Priscila, os primeiros dias são desafiadores e a rede de apoio faz a diferença. A Ana Souza é outra mãe que concorda com a Priscila. Ela nos conta sua experiência com seus filhos. A amamentação foi muito desafiadora. Mamilos feridos, dor, sono e cansaço. Mesmo assim, eu amei cada minuto e faria tudo de novo. Olha só que lindo esse amor de mãe, viu? A Isabelle Palma nos conta que a maior dificuldade que ela enfrentou foram os palpites desinformados das pessoas. Ixi, Isa, infelizmente isso acontece mais do que deveria e a gente gostaria, né? Mas vai lá um toque para os palpiteiros de plantão, hein? Agora, tem algumas mulheres que não tiveram dificuldade nenhuma. Esse foi o caso da Tatiane Oikawa. Ela nos conta o seguinte: tenho 2 filhos. O mais velho amamentei até os 2 anos de idade. O mais novo tem 6 meses e ainda amamento. Graças a Deus aqui foi sempre tranquilo e sem nenhuma dificuldade. Tati, nem todas as mulheres têm essa sorte, né? Mas aproveita essa fase aí maravilhosa. Enfim, mesmo com os desafios para amamentar, vale a pena o esforço. Ah, é lindo, tantas experiências, né? Às vezes a gente quer um pouco de pitaco, às vezes a gente quer dividir, mas eu acho que cada experiência é individual, né, Érica? E a gente precisa entender de que maneira a gente vai se preparar para essa amamentação. Você falou da buchinha, né? Algumas médicas falam que é para usar a buchinha. No meu filho número 1, há 10 anos quase atrás, não usa a buchinha a partir dos 7 meses. No meu filho número 2, a médica falou, não usa a buchinha. Li muito, busquei muito, Dr. Google. Sabe que jornalista gosta de investigar, né? Mas eu acho que esse preparo, e eu falo isso para as mamães de plantão, as novas, né, que estão grávidas, procure uma consultora de amamentação. Sem dúvidas, esse colo real na minha segunda gestação foi melhor, essa experiência, embora eu tenha desistido no caminho. Mas aí, né, vamos passar. Qual deve ser o real preparo para essa mamãe aí amamentar bem? Patrícia, informação. Então, assim, é importante ter informação em fontes seguras. Então, assim, profissionais que vocês conheçam, que são baseados, que têm informação baseada em evidência, que você consiga, assim, indicação de alguma amiga, alguma prima. Olha, eu amamentei, tive o apoio de tal consultora, ela tem uma página. Olha, ou esse grupo de apoio a mães que é coordenado por consultoras. Então, grupos de apoio de mulheres que trabalham com amamentação, que possam fazer moderação, normalmente tem muito o que agregar, tá? Então, sempre eu digo para as mulheres, a maior preparação hoje em dia é a informação. Nos estudos mais recentes, a gente até consegue ajudar mulheres com situações específicas. Então, por exemplo, mulheres com diabetes gestacional, especificamente. A gente sabe hoje que a insulina ela é um fator super importante na mamogenese 2, na proliferação aí dos ductos, das glândulas no último trimestre. E quem tem diabetes vai ter aí uma dificuldade com relação a isso. Então, a gente já faz um preparo antes do parto. Precisa ter acompanhamento, tem um protocolo. Mas tá vendo que mesmo assim é ligado à informação. Então, precisa ter informação de qualidade. Isso é muito importante. Pois é, a gente sabe que também a ansiedade, né, atrapalha esse processo. E aí vem a questão dos mitos e verdades. A gente vai aproveitar aqui a TV, o Vida e Saúde, que é esse momento para a gente conversar, para a gente informar, para que você saiba da forma correta, né, com a Érica, que é uma consultora preparada para isso. Vou começar a tirar aqui algumas dúvidas e você vai falando com a gente se é mito ou verdade. Amamentar dói? Dói, Érica? Dói, né? Então, assim, gente, quando a gente nunca fez um processo no corpo, as primeiras vezes, elas vão ser um pouco mais dolorosas, tá? Então, as mães, elas relatam, é muito comum, tá? O quê?
a mãe colocar o bebê no seio, aquela primeira abocanhada, a primeira sucção, você sente aquela dor, mas que ela vai perdendo potência e a mamada transcorre, ok, uma dor suportável, que ao longo dos dias isso vai normalizando e ficando sem dor. O que não é normal, mas às vezes é comum, as mães que começam a amamentação, na primeira abocanhada do bebê, com muita dor, e aí a mamada inteira ainda, aquela sensação dolorosa, que não diminui. Isso não é para acontecer, tá? Então aí precisa procurar ajuda. E aí a gente tem tanta repercussão, gente, a gente tem às vezes bebê com um freio curto na língua, que traz muita dor e fissura. A gente, na pandemia, tá com bebês muito mal posicionados no útero, porque a gente está ficando muito tempo sentada. Então, bebês com muito torcicolo, tensões, isso está trazendo muito problema com relação à dor para amamentar. Então, aguenta aí, Érica, porque esse é um segundo momento que a gente vai ensinar a pega correta, né? Com certeza faz toda a diferença. Agora, então, acho que a gente pode dizer que é mito, né? Se tiver mito doendo... é verdade, né? No começo, aí eu falo da minha experiência, acho que os primeiros, como uma das mães disse lá naquela questão do povo fala, é verdade também, né? Até você se adaptar, talvez os 3, 5 primeiros dias, né? Mas depois não é para isso acontecer mais, certo? Exatamente. Primeira semana, né? Vamos dar um desconto aí que não é fácil. Vamos lá. Meu leite é fraco. Nossa, como já ouvi mães falando isso. As pessoas antigas falavam muito isso. As sogras, a minha mãe. Ah, seu leite não está sustentando essa criança. Como tem meia hora, essa criança quer mamar de novo e tal. Existe? É mito ou é verdade? Esse é mito, tá? O fraco é mito. Mas o que a gente tem, Patrícia, aí pra gente não, né, desvalidar muitas mães e não trazer culpa... O que a gente tem, o que é verdade, é uma baixa produção. Então, mulheres com cirurgia de redução de mamas, mulheres com hipoplasia mamária, essas mulheres fatalmente têm uma produção baixa. É aquela situação de que, às vezes, a produção não alcança a demanda do bebê. Então, a gente tem, sim, mulheres que podem ter uma baixa produção, mas não que o leite seja fraco, isso não Mas isso também não impede da mulher amamentar, mesmo que pouco, né? Tem aquela questão de colocar o caninho, né? É todo um processo. Psicologicamente, a gente tem que estar preparado. Mas existe, ao mesmo tempo, você dá um pouco do seu misturado com um complemento, não é isso? Exatamente, isso é a relactação. Relactação, esqueci o nome. Para a gente não perder a amamentação, então, mulheres que... porventura não possam amamentar exclusivamente, mas precisa de complemento, a gente relacta. Eu acredito numa coisa, Patrícia, eu acho que toda gota de leite materno importa. Então, eu acompanho muitas mulheres com situações onde ela não consegue fazer exclusivo, ela complementa relactando e ela segue amamentando. E ela sempre vai ter aquele leite materno disponível para o bebê, junto com o complemento. Mesmo que seja pouco. Olha, a gente tem bastante mitos e verdades aqui e a gente quer tentar passar um pouquinho sobre essa pega perfeita ou correta. Então, a gente vai ter que dar uma acelerada aqui, tá bom? Tá. Chupeta pode atrapalhar a amamentação? Super verdade, tá? Super. Eu sei que é desafiador às vezes, no desespero a gente põe uma chupeta, mas a chupeta ela pode causar confusão de bicos, aquela história, o bebê começa a sugar a chupeta de uma forma e aí quando ele vem para o peito ele faz a mesma sucção e no peito é diferente, então a gente cria essa confusão de bicos, o bebê ele suga diferente na mama, a produção vai caindo ao longo das semanas e aí a gente tem um bebê muito estressado depois de um tempo que não consegue mais drenar a quantidade que ele gostaria. Então, a chupeta ela pode ser bem perigosa. Criança que chupa dedo é a mesma situação da chupeta, né? Não faz muita diferença. Não, é diferente. Ah, é diferente? Porque o dedo é pele, né? E é um autoconsolo. É diferente. A chupeta é plástico, anatomicamente é totalmente diferente. Então vamos lá, doutora, mais um mito e verdade aqui. Silicone atrapalha na amamentação. Inclusive, acho que a gente tem uma interação que chegou aqui sobre esse assunto também. Vamos ver a pergunta que a gente tem aí na tela. Estou grávida e tenho prótese. Preciso ter algum receio? Atrapalha? Então já vamos dizer se é mito ou verdade. Franciele, um abraço, Franciele. Tá. Franciele, meu bem, é assim, a prótese de silicone em si, ela não costuma atrapalhar muito. O que acontece é que, às vezes, as mulheres que têm prótese, elas tinham uma hipoplasia mamária já, né? Um peito muito pequeno, muito diferente, muito assimétrico.
Então, assim, geralmente a gente não tem muitas consequências. Às vezes a pujadura que demora um pouco mais para resolver, que é quando desce o leite, porque, né, tem a prótese e tal. Mas, assim, na dúvida, tem muito medo, procura ajuda. Sempre, tá bom? Ok. Vamos lá para a próxima. Estresse e nervosismo atrapalha a produção de leite. Ah, deve atrapalhar mesmo, Tudo, né? Não só a produção, mas também essa A afobação da pega correta, tá pegando, não pegou, agora vai machucar, não vai machucar, fala Verdade, aí. né, Érica? Verdade. É uma dupla, né? Então eu falei para Patrícia nos bastidores, eu acredito muito no conceito chave e fechadura. As fechaduras estão aqui, a chavezinha vai nascer. Então esse ajuste às vezes precisa de muitos profissionais ali fazendo um acerto. Então, assim, se a mulher está muito estressada, muito nervosa, acontecendo muita coisa, às vezes atrapalha até na injeção de leite, porque o hormônio responsável pela injeção do leite é a ocitocina, e a ocitocina não trabalha bem com a adrenalina alta. Então, às vezes a gente tem uma produção muito boa, mas está tão estressada, está tão nervosa que não ejeta tão bem. E olhem só como que o corpo ele é perfeito. Então, sim, gente, muito estresse, muito nervoso pode atrapalhar. Então vamos lá, próximo mito ou verdade. O uso da bucha e hidratantes é essencial. É mito. Além de não ser essencial, é prejudicial. Já tá machucando ali, né? A gente vai aqui agora. A gente vai aqui agora na placa, o tempo está corrido. E eu queria mostrar esse painel, além de muito bonito, feito pela nossa produção aqui. Eu vou chegar para cá. Eu acho que a gente podia focar aqui e você ir começando a falar mais ou menos aqui, se as pessoas conseguem perceber, essa pega começa com a boca aberta no formato boquinha de peixe. Fala pra gente, Érica. Isso, o bebê ele precisa abocanhar uma boa parte da areola e nunca só o mamilo, tá? Então, o bebê ele abre a boquinha, a gente tenta introduzir o máximo de área, essa informação é importante, o máximo de área possível de mamilo e areola dentro da boca do bebê. E aí, conforme ele suga, a gente precisa enxergar os lábios do bebê invertidos, de baixo e de cima. Então, a gente pode puxar um pouquinho o queixo do bebê para baixo, para ele inverter os lábios e ter o que a gente chama de boca de peixinho. Aí a gente tem aqui, ó, grande parte da auréola na boca do bebê, não apenas o mamilo, né? Que seria o passo 2. Tem aquela questão também dos pontos cardeais, né? Que você faz o bebê procurar. Explica um pouquinho, que eu achei isso muito interessante, porque às vezes a gente fala assim, não é só abrir a boquinha, né? O bebê naturalmente ele vai, se você toca embaixo, toca em cima, toca de um ladinho do outro, ele vai abrindo da forma correta, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, Patrícia, porque eu acho que a puérpera, ela tá assim, com tanta informação, então eu acho interessante o seguinte, ó. O bebê, gente, ele precisa vir para o colo de vocês, para o colo da mãe, com a posição que a gente chama de barriga com barriga. Então, a barriguinha do bebê virado para a mãe. Isso já é super importante, porque aí o bebê não fica virando a cabeça, se ele tá só com o corpinho virado para cima e você vira a cabeça. Então, é o corpinho inteiro virado para a mãe, e aí você vai apoiar ele no antebraço, né, nessa região aqui, e aí você vai tentar sempre direcionar o mamilo para dentro da boca do bebê e tentar colocar sempre a maior área possível. Então, eu sempre ajudo as mães mostrando um mamilo, assim, né, esse daqui de silicone. Então, você pode fazer uma pregazinha e tentar colocar a maior área possível dentro da boca do bebê. O bebê ele vai acabar abocanhando e sugando, tá? Esse é um processo natural que acaba acontecendo. Alguns bebês têm um pouco mais de dificuldade, mas com paciência, insistindo, o processo ele acaba fluindo. Aí a gente tem aqui, ó, o queixinho encostado no seio, que foi o que você acabou de falar, né? E aí, na sequência, a gente pode falar sobre os lábios virados para fora, foi esse que você falou no começo da boquinha de peixe, da parte de cima. E o nariz não encosta ali, a bochecha enche quando suga o leite e o nariz não encosta no seio e respira livremente, né? Então, é mais com a boquinha aberta, encostadinha a parte de baixo. Fala aí, Érica, tô aqui porque parece que revivi tudo, hein? Patrícia.
É assim, gente, o bebê sempre bem acoplado na mãe, então tá muito frio, tirem as mantas, deixa só o bebezinho de roupinha. Vocês também tomem cuidado com o sutiã muito fechado, tenta estar o máximo possível disponível para o bebê. E aí o bebê vem, cuidado às vezes com o ombro, fica com o ombro muito duro, tensa, e aí o bebê fica mal posicionado, então relaxa. Deixa o bebê vir bem posicionado e esse processo ele vai acontecer. O bebê sempre tem que estar com o queixinho encostado na mama, o nariz solto, porque senão ele não consegue respirar. Mas esses detalhes, eles acabam acontecendo conforme a mamada vai fluindo, tá? Acho que o principal aí é pensar sempre em colocar a maior área possível dentro da boca do bebê. Mamilo e boa parte da areola. Ô, Érica, tá bombando de pergunta aqui. A gente vai colocar algumas mais representativas. Vamos lá, a primeira interação. Andriele Cruvinel. É melhor trocar de seio a cada mamada ou somente quando esvaziado por completo? Como é que eu sei que o leite está secando? Tá. O Andriele, a gente acredita numa coisa chamada livre demanda. Então, você está com o seio ali cheio, o seio cheio, aquela sensação de seio pesado. O bebê mamou, você sentiu que o seio ele ficou macio e o bebê está pleno, aquele bebê saciado, aquele bebê tranquilo. Provavelmente ele ficou bem com essa mamada nesse seio e não precisa mais mamar no outro. Mas às vezes vai ter dia, vai ter horário que você vai dar um seio, o bebê não vai estar feliz, você vai dar o outro e volta pro primeiro e assim vai. E tudo bem, então a gente tem que atender a demanda do bebê, essa livre demanda. E da mãe também. Vai ter momentos que você vai sentir que, nossa, dei um, mas o outro tá cheio, eu preciso esvaziar. E você põe o bebê no outro que você precisa de ajuda também. E perfeito. Essa coisa do leite secando, Andriele, às vezes a gente tem essa sensação, mas ela não é verdadeira. O bebê tá bem, tá ganhando peso, as fraldas estão boas, fica sossegada, acalma seu coração. Acho que nem cabe aqui, mas tem a questão do leite ralo, né? Do leite com mais gordura. Eu acho que talvez essa seja a preocupação da nossa telespectadora, né? Dá um até o final, como é que ela vai saber que aquele chegou ao final e tá na hora de trocar? Pelo menos foi isso que eu entendi da angústia. Tá, Patrícia, você sabe que hoje em dia não tem mais isso, né? Os novos estudos, eles dizem o seguinte, a gente tem vários momentos numa mesma mamada de leite mais rico em sais minerais e depois um leite mais rico em gordura. Então, em vários minutos da mamada você tem esse ciclo. Então, assim, o bebê ele chega ao leite gordo rapidamente. Não tem mais isso que primeiro é o leite magro e depois é o leite gordo. Tem mais uma dúvida aqui, é quase que um mito e verdade de novo, como a gente estava lá no quadro. Vamos colocar a interação aí na tela. É a Lívia. Sou mãe de um bebê de 1 mês e gostaria de saber se amamentar o bebê deitada pode causar dor de ouvido nele. Olha, tem essa também? É isso, Érica? Lívia, que ótima pergunta. Essa pergunta é excelente. Olha só. Dar de mamar deitada é libertador, porque a gente morre de cansaço, a gente tem muito sono e esse desempenho de dar de mamar deitada pode fazer descansar e ficar bem. Não dá dor de ouvido. Bebês que vão ter otite, eles teriam otite de qualquer forma, mamando no seio deitado, mamando no seio, só a mãe sentada. O que a gente sabe é que bebês que mamam na mamadeira não devem ser amamentados deitados, mas no seio não é isso que vai trazer otite para o seu bebê, fica tranquila. Nossa, Érica, olha, tem tanta pergunta chegando, eu tenho as minhas perguntas, eu quero colocar, olha só, em 3 anos, olha quanto já mudou, né, quando a gente estava falando aqui, mas a gente não tem mais tempo, eu vou até sugerir para a produção fazer a amamentação, mitos e verdades, parte 2, né, quando rende, assim a gente tem que aproveitar. Muito obrigada, Érica, a gente não tem mais tempo. Mas muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Tem as redes sociais da Érica, @aí Mami Assessoria Materna. Então, quem tiver interesse também, mais dúvidas, tá aí, @Mami Assessoria Materna. Obrigado, Érica. Até a próxima. Obrigada a vocês, queridos. Até a próxima. Valeu. Tchau. E no próximo bloco, como é que você definiria a emoção? Nossas emoções dizem muito sobre como a gente age no dia a dia. E a gente vai entender esse assunto daqui a pouquinho no Claramente. E claro, tem receita saborosa do Vida e Saúde por aqui.
você vai aprender a fazer esse repolho com linguiça vegana da Super Bom. Vida e Saúde volta daqui a pouquinho.